nós vamos passar de imediato para a apresentação seguinte, para não deixar derrapar o tempo, e temos connosco a doutora Célia Ramos, que é vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional, de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. Doutora, nós estamos a vê-la um pouco escura, não sei se se é possível iluminar melhor o sítio onde está, mas acreditamos que está aí. Estamos a vê-la? Não, estamos a vê-la. Está um pouco escuro. Exato. E que nos vai falar sobre enfim, tem aqui um título que nos deixa curiosos, porque em conjunto com o engenheiro Ricardo Magalhães escreveu uma comunicação que é "Não há estratégia sem ação", e depois deixa-nos uma pergunta: vamos agir para ganhar o futuro? Doutora, o que é que nos tem para dizer sobre isto? Muito obrigada, Sr. Professor Carlos Brito. Cumprimento a todos os presentes. Não sei se me estão a ouvir bem. Estou aqui numa sala porque estamos a desenvolver um ciclo de workshops enfim, numa sala do Hotel Sheraton de Porto, e não houve outra hipótese senão participar desta forma. Ora bem, portanto, cumprimento os meus colegas de painel, agradeço naturalmente ao IVDP o convite que foi formulado para participar neste congresso. Permitam-me um cumprimento muito especial mesmo, ao engenheiro Ricardo Magalhães, estimado mestre, colega e amigo da CCDR Norte, que me desafiou para a elaboração conjunta desta comunicação, que foi escrita a duas mãos, onde fica muito claro o registro pessoal e o modo de expressão de cada um de nós, mas onde é também notável a convergência, eu diria quase absoluta, de propósitos e entendimentos, do entendimento que temos, enfim, do entendimento prospectivo que temos. Vão-me permitir, eu não tenho nenhuma apresentação e, portanto, vou ter que ler o trabalho que realizamos e que já foi entregue há um ano atrás. Durante anos e ao longo de décadas, o autor vinheteiro viveu, como nós sabemos, aparentemente fechado ao mundo. Havia mesmo uma expressão que dizia que para lá do Marão mandam os que lá estão. A região fechou-se, empestou-se, empobreceu, isto sem prejuízo dos seus vinhos chegarem a todos os cantos do mundo e a sua identidade cultural ser conhecida e reconhecida como património da humanidade. Alguns dos seus bens são marcas internacionais que afirmam e projetam este território de cariz excepcional. E esta diversidade é um traço marcante da análise geográfica do Douro, se não vejamos. Ao nível da microescala, é um território com uma matriz de ocupação de uso do solo, onde domina a vinha, em regime de monocultura, construída à custa do trabalho do homem, de luta continuada contra a escassez de água e de solo, em que a mecanização só começa a chegar nos anos 80, com o pedritme, juntamente com o reforço do conhecimento da área da viticultura e da enologia, com a criação da Universidade de Trás-os-Montes de Alto. Antes da expansão económica e social, esta principalmente devido à melhoria das condições de trabalho, a propriedade agrícola é de dimensão pequena, com parcelas ainda assim dispersas, em que o destino da produção era essencialmente a exportação e a comercialização, um povoamento concentrado, marcado por um padrão de ocupação em que as quintas e os respectivos apoios agrícolas adquirem uma feição singular. À mesoescala, o Douro fará parte de um triângulo virtuoso em que acresce Vila Nova de Gaia e Porto, com características funcionais absolutamente distintas. O Douro, temos a produção, em Vila Nova de Gaia a comercialização e armazenamento e no Porto a exportação. Esta circunstância gerou ainda e continua ainda a induzir funções múltiplas, dinâmicas variadas e relações espaciais também elas muito densas e diversificadas. Trata-se da região regulamentada mais antiga do mundo, em que na atualidade as formas de trabalho da vinha e do vinho convivem com os métodos e as técnicas mais avançadas e inovadoras, em que ao vinho do Porto se juntam vinhos de mesa de excelente qualidade e o desafio do enoturismo. Uma região em que, para além do comboio e de uma rede de estradas, beneficia ainda da única via navegável do país, em que a arquitetura vernacular e a das quintas mais tradicionais coabitam e com exemplos notáveis da arquitetura moderna, aliás, com vários prémios atribuídos.
Uma região que ainda assim perde sistematicamente população e na última década, e não estou aqui a falar no último recenseamento, estou a falar na última década, a região norte e o país perderam respectivamente cerca de 3% e 0,3% da sua população residente e o ADV perdeu mais de 13%. Mas se a esse número nós retirarmos o município de Vila Real, a diminuição chega aos 18%. Por outro lado, estima-se, por exemplo, que a campanha Vitis entre 2008 e 2009, durante um ano, desde essa altura até hoje, se tenham plantado cerca de 16 mil hectares de vinha, o que traduz um investimento que ronda os 300 milhões de euros. Portanto, sob a temática deste congresso, Porto, Douro e Memórias de Futuro, em que a dimensão territorial é, como vimos, incontornável, interessa perceber a natureza, o âmbito, o objetivo da mudança efetiva a que os instrumentos do planeamento e gestão territorial dão corpo. O modelo foi-se alterando, numa caricatura passou a ser uma espécie de carreira de tiro na busca de um alvo com a forma de um triângulo, difícil de articular no espaço e no tempo, mas amarrando vontades, recursos humanos e recursos financeiros. O desenho do futuro do Douro depende, obviamente, de muito pequenas ações, de pormenor e, como diria o meu colega Ricardo Magalhães, de muito cuidado e de muito carinho posto em cada barco, em cada muro, em cada casa, nos caminhos, nas linhas de água. Mas o desenho do futuro da paisagem humanizada, da sua complexidade, depende sobretudo da ação de quem a constrói, os homens e as suas atividades, e da ação de quem gera o território, os municípios, a administração, nos municípios, peço desculpa, na administração, no governo. Depende da qualidade dos executantes e dos projetistas, depende do saber e do conhecimento, depende dos arquitetos que mexem nos sítios, nas memórias, mas também nos operadores das máquinas que abrem os sulcos dos sulcalcos e dos caminhos. Numa outra caricatura, dizia que somos todos arquitetos e o estirador é o território. De acordo com o relatório sobre o estado de conservação do bem, da estrutura de missão do Douro, registram-se alterações sensíveis no que concerne à tipologia da armação dos terrenos. A transformação mais relevante da paisagem deve-se, em boa parte, à evolução dos sistemas de armação do terreno. Perante uma conjuntura especial de incerteza, neste território de matriz dominantemente rústico e eminentemente vinhateiro, a continuidade da expansão da vinha requer uma atenção particular. Ainda na mesma perspectiva, atende-se nas implicações da vinha ao alto, da vinha em patamares, na introdução da inovação tecnológica e na respectiva mecanização. A reestruturação e a reconversão da vinha não pode ser tida como uma mera operação plástica, mas terá que se ajustar à evolução contínua do mercado e à qualificação da competitividade do território vinhateiro. E terão que ser os próprios, os residentes, os locais, a tomarem em mãos o desenvolvimento do processo que nasce de dentro para fora e sabendo que, para competir, integrar é a palavra-passe e adaptar. Que tem que nascer de dentro, muito haveria que dizer. Tantas são as variáveis em jogo. E temos a percepção que, bem mais do que incentivos, muitos investidores públicos e privados requerem um apoio, um suporte institucional. Neste contexto, o esvaziamento de instituições, as transferências, a degradação de competências e de conhecimento não deixam que se perceba uma indispensável estratégia territorial integradora, fundada numa gradual cultura de cooperação, ainda por reafirmar. Estamos perante uma região, não diria desordenada, mas sem dúvida onde falta estruturação territorial. A organização da ocupação do solo deixa claramente a desejar. Isto é assim, por muito que nos custe reconhecer. Na verdade, depois de tantos planos nacionais, regionais, municipais, de urbanização e especiais, de pormenor, era de esperar um quadro mais amplo, mais cuidado e dotado de redes e sistemas principais estruturantes do padrão atual da ocupação do uso do solo do autor vinhateiro, já criadas e consolidadas. Em suma, não foi, pois, por falta de planos que a destruturação da ocupação vingou.
Realizado este diagnóstico rápido, apontadas que foram ao correr da pena os pontos críticos do nosso Douro, sabemos bem que, para além do ordenamento do território stricto sensu, consubstanciado na elaboração e gestão dos planos territoriais, o ordenamento do território contém em si mesmo também uma dimensão estratégica, tabelas ou regulamentos do CUR. Nos dias de hoje, uma percentagem assinalável dos instrumentos incorporam uma indispensável dimensão estratégica, e é essa que temos fundamentalmente que agarrar. E é no âmbito deste exercício de planeamento e de perspectiva, nas diversas escalas, que o ordenamento do território dará o seu contributo para o desenvolvimento regional. Ora, 3 décadas após a aprovação dos primeiros PDMs, do PROSED, dos planos de ordenamento das albufeiras e, mais recente, dos planos regionais de ordenamento do território, o que pode dizer sobre a sua função, quer como instrumentos que estabelecem as grandes opções do desenvolvimento local, quer como planos para a salvaguarda e promoção dos recursos naturais e patrimoniais, quer como quadros de referência para a gestão do território duriense e das políticas de investimento público. Este quadro é mais percepcionado do que formal, mais empírico do que científico. Em suma, de facto não existe uma sistematização, uma avaliação da evolução que vá alimentando os ciclos de ordenamento, os ciclos de planeamento. A experiência e a prática dizem-nos que todos estes instrumentos de ordenamento deram certamente o seu contributo, mas não tiveram efeitos comparáveis com aqueles que decorrem dos ciclos de programação comunitária, muitas vezes baseados em visões e abordagens setoriais. Perdeu-se a oportunidade de conjugar no território várias políticas de cariz setorial, mas existe um valor que é possível e queremos mesmo acrescentar nos próximos anos para o nosso futuro. O que pretendemos com esta comunicação, na verdade, foi refletir e debater sobre a utilidade do ordenamento do território, ou antes, o que é preciso fazer para que o ordenamento do território se afirme como base estratégica de uma agenda política que casa o desenvolvimento com o território. O que é preciso fazer para que os vários instrumentos de gestão do território, os vários programas e planos que existam sejam mais efetivos e úteis e possam contribuir para colocar o ordenamento do território efetivamente ao serviço do desenvolvimento. Em suma, como agir para ganhar o futuro. E neste contexto deixamos aqui 5 grandes desafios. O primeiro tem a ver com a necessidade de recuperar a prática de gestão como um exercício de planeamento tão nobre como o de elaborar planos. Atendendo ao estado de maturidade, de facto, do nosso ordenamento do território, o nosso planeamento tem mesmo que ser menos normativo e mais discursivo, um planeamento com um processo continuado e que não se esgota na elaboração dos planos. Mas uma conduta também sustentada na consensualização de conceitos, na definição de critérios orientadores para a interpretação do território, atendendo sempre às especificidades geográficas existentes no contexto local e regional. E ainda uma atitude dominantemente antecipatória dos problemas e uma gestão mais colaborativa, tendente a uma otimização dos recursos e a economias de escala. Uma praxis mais sensata, que torna o processo de planeamento mais célere e qualificado e que reforça e responsabiliza o modus operandi, modernizando, simplificando e adequando os conceitos e interpretando de modo mais responsivo as realidades atuais e os ciclos de mudança. Ou seja, importa reforçar o conceito e a prática de uma gestão territorial integrada e coordenada, baseada no conhecimento, suportada pelo planeamento e a programação, fundada nas decisões que em cada momento devem ser tomadas, bem como base da transparência da administração e das organizações face ao cidadão. O segundo desafio prende-se com a necessidade de implementar políticas de ordenamento do território, prosseguindo o desafio da articulação intersetorial e multinível no que respeita à provisão equitativa e racional dos serviços de infraestruturas de interesse geral e à salvaguarda e à valorização de recursos de interesse nacional. Este desimponderável constitui de facto uma tendência que vem sobretudo demonstrar que agora não é só uma questão de racionalidade, é já uma necessidade de trabalhar de forma mais articulada, estabelecendo um compromisso intersetorial para a prossecução das opções delineadas. A abordagem, diria muito sinteticamente, que a abordagem territorial é a via inteligente para o desenvolvimento e o ordenamento do território tem que proporcionar
o espaço de encontro, de articulação e de integração da expressão territorial das diferentes políticas setoriais. É mesmo o tempo de encorajar quem dá prioridade à cultura da cooperação. E o terceiro desafio tem mesmo a ver com isto, é com a governança, que tem que contar com a cooperação regional, intermunicipal e local, enquanto prática indispensável de suporte às mudanças que se impõem. Serão seguramente necessárias mudanças institucionais num inevitável período de transição, quer no que respeita aos novos padrões da administração, quer na definição de níveis e formas de participação da sociedade civil, transição esta que exige um confronto entre a administração e a operacionalização e comprometimento das redes de agentes públicos e privados que animam os processos de desenvolvimento. E os agentes do território têm que se organizar em parcerias e amplificarem a comunicação institucional para catalisar a mudança que se impõe. E esta tem que ser, que temos que levantar. O quarto desafio tem a ver com a necessidade de hierarquizar e de priorizar. A abordagem integrada acarreta diretamente a necessidade de hierarquizar e priorizar. Esta necessidade é evidente. Ninguém sobe uma escala de 5 em 5 degraus. Diz o engenheiro Ricardo, ou estatela-se ou perde a energia nos primeiros lances. É verdade. É preciso, pois, graduar o esforço um a um para que os projetos acrescentem valor. Para a concretização dos objetivos e para que se alcancem resultados, é determinante a programação e a execução, que se exige cada vez mais realistas e adequadas entre os recursos e os meios disponíveis e que implicam cada vez mais a construção de compromissos de cooperação e de parcerias. Teremos que ser capazes de levar a efeito este exercício. E, por fim, o quinto desafio é mesmo o da avaliação e da monitorização. A operacionalização dos programas e planos e a sua integração no ciclo de planeamento impõe que se formule um modelo de gestão, acompanhamento e monitorização que proporcione o balanço a operacionalização, a execução tem mesmo que ganhar protagonismo. Dito de outra forma, sem prejuízo das normas e dos regulamentos, o foco tem que estar no plano de ação, com base numa prática em que a gestão é proativa, de forma articulada e integrada com os setores e com os atores da região. A adoção de um planeamento adaptativo e colaborativo e participado, com um entrosamento entre o programa propriamente dito e a sua governação, tem como objetivo promover os territórios e os seus agentes como atores e não apenas como meros espectadores do seu próprio destino. É que não há mesmo estratégia sem ação e temos mesmo que agir para ganhar o futuro. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Célia Ramos. Cumpriu rigorosamente o tempo. Deixe-me só verificar se temos, entretanto, aqui alguma questão que possa ter sido colocada, mas não tem aqui nenhuma. Mas eu aproveito para lhe colocar uma questão que tem a ver com o seguinte. No âmbito da região norte, qual é o papel da região douriense? Como é que vê o posicionamento da região do Douro e o seu alinhamento com aquilo que é o posicionamento de toda a região norte, nomeadamente não apenas na parte do turismo, e teremos aqui a seguir alguém que sabe bem falar disso, mas até em termos de captação de investimento externo? Muito obrigada, Sr. Professor, pela pergunta que me é feita. Ora bem, a região do Norte, aliás, como todos os compartimentos geográficos do nosso país, a região do Norte tem particularidades muito particulares, e peço desculpa pela redundância. E, de facto, o Norte praticamente mimetiza o nosso país no seu todo, com uma grande área metropolitana, com áreas centros
regionais, e depois com um vasto interland em que efetivamente o Douro tem um papel preponderante, quer no que diz respeito aquilo que eu acabei de dizer, portanto, no fundo, é a região demarcada mais antiga, é uma região de monocultura da vinha, é uma região que, pela circunstância disso mesmo, ser conhecida e reconhecida como património mundial, e, portanto, é uma região mas que sofre ao mesmo tempo dos mesmos males que outras também sofrem e que têm as suas especificidades também. Eventualmente não antigas, estão então com tanto passado de reconhecimento, mas onde existem também atributos importantes, quer no que diz respeito à questão da mobilização, da sua mobilização económica, quer no que diz respeito à sua identidade cultural. E, portanto, no fundo, eu diria que o Norte é rico pela diversidade de áreas que tem. E o Douro, para além de todo este contexto, tem em si mesmo, também sob o ponto de vista administrativo e da sua organização, têm sido encaminhados para lá recursos financeiros muito importantes, designadamente no que diz respeito à questão do apoio, do apoio agrícola e à viticultura. E, portanto, no fundo, eu julgo que há aqui, para ganhar o futuro, é fundamental, na minha perspectiva, é fundamental esta nota, ou seja, de ter uma visão mais integrada, uma visão que não seja tão focada e que seja impermeável entre vários setores, e um trabalho que deve envolver, que no fundo o Douro tem que demonstrar a vitalidade que tem. E, portanto, isso significa que é muito importante apoiar, digamos, a organização de redes que existem no território. Este próprio Congresso, como sabemos, irá precipitar na assinatura de um manifesto que reforça exatamente onde se reforça esta vontade e onde essa vontade de cooperar entre os vários setores, desde o regional ao local, no sentido exatamente de promover a nossa região do Douro, sendo certo que se trata de um território que faz parte de uma constelação, de outros territórios. Eu não diria eu por acaso tenho uma grande tutela doriense, e portanto eu não tinha problema em afirmar que a partir do Douro poderemos ter a nossa estrela polar, mas se não tivermos as outras estrelas não teremos certamente a constelação que nos guiará para o nosso futuro. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado pela sua presença, que enriqueceu imenso este nosso congresso.